Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 10 de outubro de 2022. Eu estou aqui ao lado do Dr. Paulo de Tarso, OAB 28.605, e falaremos hoje um pouco ainda sobre a questão de alvará judicial para os herdeiros que têm direito a receber o rateio dos precatórios do Fundef da Rede Estadual Bahia, certo? Muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, vamos lá. Primeiro, é bom deixar claro, explicado, que nós temos a Lei Estadual 14.485, de 2022, o Decreto 21.629, de 2022, ambos falam sobre o rateio dos precatórios do Fundef, e em relação ao acesso dos herdeiros aos valores, né, dos profissionais de magistério do magistério que já faleceram, infelizmente, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Secretaria de Educação, editou a portaria número 16, agora no dia 29 de setembro. Então, vamos fazer alguns esclarecimentos aqui, bem objetivos. Antes de passar a palavra para o doutor Paulo, eu gostaria de explicar aos colegas que são herdeiros, herdeiras, beneficiários, que vão ter que procurar a ajuda de um profissional, uma profissional, perto de você, de sua confiança, em sua cidade, para ingressar com a questão do alvará judicial. A Lei 14.485, no artigo 9º, fala que o acesso aos valores do rateio pelos herdeiros, esse acesso se dará por meio de alvará judicial, entenderam? Então, vocês vão ter que buscar um alvará judicial. A portaria número 16 apenas orienta como os herdeiros e as herdeiras saberão o valor que está disponível. Não, a portaria não diz como você terá acesso ao dinheiro, diz apenas como você terá acesso à informação do quanto está disponível para o herdeiro, para a herdeira. Aí, esse herdeiro, essa herdeira, diante dessa informação, vai buscar um profissional para poder fazer, então, o requerimento do alvará. Então, é essa a confusão que está existindo. Existe uma portaria que já diz como herdeiro, a herdeira vai receber o dinheiro? Não. Existe uma portaria recente, do dia 29, apenas explicando de que maneira o herdeiro e a herdeira poderá saber quanto está depositado à disposição deles. A partir dessa informação, o herdeiro ou a herdeira irá, então, buscar um advogado ou advogada de sua confiança para fazer o alvará judicial, pedir o alvará judicial, tá bom? É isso. Eu agora passarei a palavra para o doutor Paulo, ele irá fazer os cumprimentos iniciais, eu já agradeço a ele a disponibilidade, ele já é conhecido aqui da gente, sempre colaborando com os professores e professoras. E eu gostaria de fazer 3 perguntas objetivas para o doutor Paulo. O que é um alvará judicial? Precisa fazer inventário para obter o alvará judicial? E se um herdeiro apenas se beneficiar desse rateio sem compartilhar com os outros demais herdeiros, o que acontece? É isso aí, doutor Paulo. Muito prazer, muito obrigado por estar aqui. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, né? Feliz por estar aqui de volta, estar com você, estar com a sua audiência. Poder sempre estar tirando essas dúvidas aí, eu acho que é importante as pessoas saberem os direitos, entenderem o que está acontecendo. Então, feliz por estar aqui mais uma vez. 3 perguntas, vamos lá responder uma de cada vez, então, para a gente não ter uma sistemática boa aqui de entendimento. Primeira pergunta, o que é um alvará judicial? Então, o alvará judicial ele é um instrumento jurídico que ele é utilizado sempre que é necessário se fazer um levantamento de valores, como no caso em particular de uma pessoa que faleceu, deixou esses valores no banco, ou de repente são valores referentes a verbas trabalhistas, ou até mesmo a compra e venda de um imóvel ou de algum bem. Então, você utiliza do alvará judicial. O grande detalhe nessa situação, e daí a importância de que os parentes, né, os requerentes, eles vão lá junto à secretaria e peguem esse documento para saber efetivamente qual o valor que se deve, é porque o alvará, ele tem um limite. Para você fazer um alvará puro e simplesmente, um processo de alvará, ele tem um limite, que é de aproximadamente R$ 12.540, né, em 2022. Passando desse valor, aí é necessário que se faça um processo de inventário judicial e dentro desse processo de inventário se requeira esse alvará. Então, qual é a grande diferença? Ou você faz um processo só de alvará, um processo de alvará judicial com limite de 12.540 aproximadamente. Passando desse limite, é necessário que se faça um processo de inventário para que a partir daí, dentro desse processo de inventário, seja requerido esse alvará para que possa se habilitar para receber esses valores. É basicamente isso em relação ao que é o alvará.
Segunda pergunta, qual é a necessidade, né, exatamente de se fazer um inventário ou não? A resposta é essa mesmo. Se você, a partir do momento que pegou essa documentação junto à secretaria, visualizou que aquele valor que se tem a receber, ele é um valor superior a aproximadamente 12.540, você já sinaliza, olha, aqui precisa-se de um inventário. Você vai procurar o seu profissional, o seu advogado de sua confiança, e ele vai lhe instruir de como se fazer esse processo de inventário. Então, ele vai requerer toda a documentação, né, ele vai lhe passar todas as informações, e a partir daí você vai fazer esse processo. No processo de inventário, tanto no processo de inventário quanto no processo de alvará, efetivamente você vai precisar de um advogado. Então, a partir do momento que você identificou, você pode até chegar com ele com essa informação e ele vai lhe dizer tudo que você precisa, toda a documentação que é necessária para você obter, ou seja, o alvará por via de um processo direto de alvará judicial, ou para que você obtenha esse alvará, porém por via ou por dentro de um processo de inventário. A terceira pergunta é a seguinte: e se um determinado herdeiro sozinho fizer esse requerimento, como é que fica a situação? Então, a gente tem que entender assim, que tanto no processo de inventário quanto no processo de alvará, você vai precisar que todos os herdeiros estejam presentes nesses processos. Então, assim, um herdeiro sozinho pode fazer o requerimento, ele até pode sozinho fazer o requerimento inicial, dar entrada com esse processo. Mas, fatalmente, os demais herdeiros terão que comparecer ao processo, terão que se habilitar no processo, juntar documentação, juntar procuração, enfim, existir dentro desse processo para que o processo continue. Então, se alguém pensar assim, poxa, eu vou pedir sozinho, eu não quero chamar os demais herdeiros, você pode até entrar com o processo, mas esse processo não vai caminhar enquanto esses demais herdeiros não comparecerem ao processo. Então, a dica que eu dou é a seguinte: já conversem, se você sabe, poxa, eu tenho um irmão, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho outras pessoas que também têm direito a esses valores, você já conversa com elas, você já vai, de repente, pedindo documentação, ou já deixa elas avisadas de que em determinado momento elas terão que comparecer esse processo, terão que trazer documentos e terão que participar. Ainda que depois elas não queiram esses valores, elas podem até doar dentro do processo, mas elas têm obrigatoriamente que comparecer. Então, é praticamente impossível que um herdeiro sozinho vá lá, requeira e consiga esses valores e não dê nada de ninguém. Ainda que isso aconteça, que é muito difícil, de qualquer sorte, ele pode vir a ser compelido a ratear esse valor, a dar a cada um a parte que lhe cabe dentro, né, daquela situação em particular. Então, é basicamente isso aí. Perfeito, doutor Paulo. Olha só, surgiu uma dúvida lendo a portaria, que é a seguinte: a portaria diz que para o herdeiro ou herdeira ter acesso ao valor para requerer depois o alvará, ele tem que apresentar alguns documentos, dentre eles o formal de partilha, homologado pelo juiz competente no caso do inventário judicial, escritura pública expedida por cartório de registro de notas na hipótese de inventário extrajudicial, ou então apresentar o testamento. Diante desses documentos e outros que estão aqui na portaria conjunta, é que o Estado irá informar o valor existente para que seja levado esse valor para o advogado requerer o alvará judicial. E a minha pergunta é: caso o herdeiro ou herdeira não tenha feito nenhum alvará, não tenha feito formal de partilha, escritura, caso o falecido não tenha deixado testamento, inclusive, logo o herdeiro ou herdeira não vai ter esse documento para apresentar. Seria o caso, então, dele fazer o que nós chamamos comumente de um inventário negativo ou algum outro procedimento para demonstrar que não houve bens a compartilhar, nem testamento? Não, eu acredito que não, que ele simplesmente vai informar que efetivamente não houve né, nenhuma partilha de bens posterior, inclusive sobre pena de cometer um crime se essa informação for falsa. Então é interessante colocar isso. Se existe um inventário, ele tem que informar que existiu. Se por um acaso ele falar que não teve inventário, que não tem testamento, e no futuro se verificar que houve, ele cometeu um crime por ter mentido, digamos assim. O inventário negativo, só a nível de informação, ele existe quando a pessoa que faleceu, ela não deixou bens, porém deixou dívidas. Porque o inventário, ele serve tanto para partilhar os bens que foram deixados, como para que se salde aquelas dívidas que o falecido deixou. Então, por vezes, as pessoas pensam assim, meu pai, minha mãe, enfim, alguém faleceu, ele deixou bens e deixou dívidas. Então, as dívidas, os devedores, eles também comparecem ao processo para receberem esses valores. Até para que o inventário negativo também serve para que você não faça, que isso é ilegal, mas a gente sabe que por vezes acontece na prática, de se passar as dívidas da pessoa falecida para os seus filhos. As dívidas são personalíssimas, elas morrem com o seu devedor.
Então, o inventário negativo ele serve basicamente para isso, para que você diga assim, olha, meu pai, minha mãe, enfim, meu ente faleceu, tem dívidas, reconhece que existem dívidas, porém não deixou bens para que se salde essas dívidas. Então, nesse caso, não seria um inventário negativo, mas sim você simplesmente informar, obviamente que de forma clara, que de forma verdadeira, de que aquele ente seu faleceu, não fez alvará, não fez um testamento, não deixou testamento, não se fez também inventário judicial e extrajudicial, pelo simples fato de que ele não deixou nem dívidas e nem bens a partilhar. Essa seria a situação. Se por um acaso existe alguém que efetivamente deixou sim o inventário negativo, você vai levar essa documentação que está sendo requerida. Então é basicamente isso aí. Muito bem, doutor Paulo. Aqui falamos com Paulo de Tarso, OAB 28.605. Agradecemos muito pela sua participação. Explicou, né, de uma forma muito bem objetiva, ainda sobre a questão do alvará para acesso ao alvará judicial, para acesso ao rateio dos precatórios do Fundef. Eu agradeço a todos que acompanharam, que assistiram. Sigam as nossas redes, @MarcoAurélioProfessor, e em breve estaremos de volta. Um abraço, doutor Paulo, e suas considerações finais. Um abraço, obrigado pela oportunidade, por voltar aqui. Quem tiver maiores dúvidas, Marcos vai deixar meus contatos aí, o e-mail, o contato de WhatsApp. Então, qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato. Na medida do possível, a gente vai conversando, vai falando, vai explicando o que for necessário. Me coloco à disposição para voltar no futuro. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima oportunidade. Então é isso, gente. Abraço e até mais.